Sequências monótonas. Terminologia. Uma definição, então. Uma sequência AN, n de 1 até infinito, é denominada estritamente crescente se A1 for menor que A2, menor que A3, que é menor que A4 e assim por diante. Ela é denominada crescente se A1 for menor ou igual a A2, que por sua vez deve ser menor ou igual a A3, e assim por diante. Assim vale para todos os termos. Ela é chamada de sequência estritamente decrescente se, a partir do primeiro termo, A1 for maior que A2, que é maior que A3, e assim sucessivamente. E ela é dita decrescente se, a partir do primeiro termo, A1 for maior ou igual que A2, que por sua vez deve ser maior ou igual que A3, e assim sucessivamente para todos os termos. Uma sequência que é crescente ou decrescente, ela é denominada monótona. E uma sequência que é ou estritamente crescente ou estritamente decrescente é denominada estritamente monótona. Por exemplo, temos a sequência n sobre n mais 1, de n igual a 1 até infinito. Ela é uma sequência estritamente crescente, enquanto que a sequência 1 sobre n, de 1 até infinito, como mostra aí o gráfico, ela é uma sequência estritamente decrescente. Já a sequência mostrada neste gráfico, ela não é estritamente crescente, mas podemos dizer que ela é crescente em alguns momentos. Existe um empate, né, entre os dois termos da sequência. Então, essa é uma sequência crescente. Já essa outra sequência é uma sequência decrescente, mas não podemos dizer que ela é estritamente decrescente. Já esse último exemplo, menos 1 na n mais 1 vezes 1 sobre n, de 1 até infinito, não é uma sequência monótona. Nenhum tipo dessas 4 tipos de sequências que definimos acima. Os testes de monotonicidade. Podemos testar se uma sequência é monótona ou não de várias maneiras. Inicialmente, vamos testar a diferença entre termos sucessivos ou testar a razão entre termos sucessivos. Aí vamos chegar a uma conclusão. Se testamos a diferença entre termos sucessivos e chegamos à conclusão que AN mais 1 é menor do que AN, para AN mais 1 menos AN é maior do que 0, então, ou seja, AN mais 1 será maior do que AN para todo termo N, então chegamos à conclusão que essa é uma sequência estritamente crescente. Da mesma forma, se conseguimos provar que a razão entre dois termos sucessivos é estritamente maior que 1, então estaremos provando que AN mais 1 é maior do que AN para todo N, ou seja, a sequência é estritamente crescente. Para testar se uma sequência é estritamente decrescente, então podemos testar a diferença entre dois termos consecutivos e provar que a diferença é estritamente negativa. Ou testar a razão entre dois termos consecutivos e mostrar que essa razão é estritamente menor que 1. Então, em qualquer um desses casos, a conclusão é que a sequência é estritamente decrescente. Se a diferença entre termos consecutivos é maior ou igual a 0, ou se a razão entre termos consecutivos for maior ou igual a 1, então a sequência ela é crescente. Já se a diferença entre termos consecutivos é menor ou igual a 0, ou a razão for menor ou igual a 1, então a conclusão sobre essa sequência é que ela é decrescente. Então vamos colocar em prática um exemplo. Temos uma sequência n sobre n mais 1. Vamos usar a diferença entre termos sucessivos para mostrar que essa sequência é uma sequência estritamente crescente. Então vamos pegar aí o termo AN, um termo genérico, então, para n, AN igual a n sobre n mais 1.
O sucessor desse termo é o termo de índice AN mais 1, basta substituir o N por N mais 1 na expressão. Então eu tenho N mais 1 dividido por N mais 1 mais 1. Então isso dá N mais 1 dividido por N mais 2. Esse é o sucessor do enésimo termo. Então vamos pegar agora a diferença entre esses dois termos, AN mais 1 menos AN, então é N mais 1 sobre N mais 2 menos N sobre N mais 1. Então, calculando a diferença dessas duas frações, o denominador comum é N mais 1 vezes N mais 2, e o numerador, então, fica N mais 1 vezes N mais 1 menos N vezes N mais 2. Então, realizando aqueles produtos, temos o numerador é n quadrado mais 2n mais 1, menos n quadrado menos 2n. Então, agora podemos eliminar alguns termos, e resta, então, apenas 1 sobre n mais 1 sobre n mais 2. Essa é a diferença entre dois termos consecutivos. Então, essa expressão é válida para n maior ou igual a 1. Este termo, né, 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2, então ela é estritamente positivo, né, estritamente maior que zero, o que me permite, então, a concluir que a sequência, a diferença entre dois termos consecutivos é estritamente positiva, logo a sequência é estritamente crescente. Neste outro exemplo, vamos usar agora a razão entre termos sucessivos para mostrar que a mesma sequência n sobre n mais 1 de 1 até infinito é uma sequência estritamente crescente. Então já sabemos que ela é estritamente crescente, já havíamos observado o gráfico dessa sequência, provamos que ela é estritamente crescente considerando a diferença entre termos consecutivos. Agora vamos ilustrar o fato que já conhecemos, que já sabemos que ela é estritamente crescente, mas vamos prová-lo usando que a razão, né, vamos provar que a razão é estritamente maior do que 1. Então a razão entre dois termos consecutivos está o AN, ou AN mais 1, como já sabemos, N mais 1 sobre N mais 2, e vamos considerar então a razão entre dois termos consecutivos, AN mais 1 dividido por AN, então isso é N mais 1 dividido por N mais 2, tudo isso dividido por N dividido por N mais 1. Então isso dá N mais 1 dividido por N mais 2 vezes N mais 1 sobre N. Então podemos dizer que isso é N quadrado mais 2N mais 1 dividido por N quadrado mais 2N. Né? Então note que o denominador ele é uma unidade menor do que o numerador. Então dizemos que o numerador com certeza ele é maior do que o denominador, portanto a razão é maior que 1, né? Então temos que se a razão é maior que 1, a sequência é estritamente crescente, como já sabíamos. Neste outro exemplo, vamos agora usar um método alternativo para mostrar que a mesma sequência, que já sabemos que ela é estritamente crescente, vamos mostrar mais uma vez que ela é estritamente crescente por um método alternativo. Esse método consiste em considerar, já que o enésimo termo é n sobre n mais 1, vamos considerar a função f de n igual a n sobre n mais 1, f de n igual a n, o enésimo termo, na variável n, onde n é 1, 2, 3, etc., qualquer número inteiro positivo. Agora, se x é um número real qualquer, eu tenho f de x igual a x sobre x mais 1, uma função contínua. Então eu posso, para x maior ou igual que 1, uma função contínua, posso considerar a derivada dela, também ela é diferenciável, calculamos a derivada dela usando a regra do quociente. Então a derivada depois de simplificação é 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então essa x mais 1 ao quadrado é sempre positivo para qualquer x maior ou igual a 1, então a derivada dessa função ela é estritamente positiva, o que me diz que a função ela é estritamente crescente para todo x maior ou igual que 1, e como os valores da sequência são pontos amostrais dos valores da função, então basta fazer x igual a n, onde n é um número inteiro positivo, então maior ou igual que 1. Então temos
f de n, então, é estritamente crescente para todo n maior ou igual que 1, ou seja, a nossa sequência AN, né, cujo termo genérico é n sobre n mais 1, é estritamente crescente para todo n maior ou igual que 1. Então, nesse método, usamos a função como função de uma variável contínua x. Então, em geral, podemos usar esse método para uma outra função que seja diferenciável, né? Então, se f' de x maior que zero, estritamente maior que zero, se x é maior que 1, então podemos dizer que a sequência f de n, a n igual a f de n, é estritamente crescente. Se a derivada for estritamente negativa para x maior ou igual a 1, então a sequência será estritamente decrescente. Se a derivada for maior ou igual a zero para x maior ou igual que 1, a sequência será crescente. E se a derivada for menor ou igual que zero para x maior ou igual que 1, a sequência será decrescente. Propriedades válidas a partir de um certo tempo. Vamos considerar essa sequência aí, cujos termos inicialmente são 1, 5, 2, 7, 1, 8. Ela se comporta inicialmente de uma maneira errática, mas veja que depois de um certo índice, lá na frente, se o primeiro índice, primeira posição aqui é 1, o segundo é 5, o terceiro 3, etc. Lá o 12º, depois do 11º termo, até o 11º termo, eu posso dizer que ela se comporta de uma maneira errática, mas a partir do 12º termo, essa sequência se comporta de uma maneira bem previsível. Ela é uma sequência estritamente crescente, ela imita o conjunto dos números naturais, né? Então, a partir do 12º termo, ela é simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Então, ela imita o conjunto dos números naturais, uma sequência estritamente crescente, mas eu não posso afirmar que toda a sequência é estritamente crescente. Isso não é verdade, né? Porque lá desde o início eu não tenho essa propriedade válida a partir do primeiro termo, mas a partir do 12º isso é certamente verdade. Então vamos definir a seguinte propriedade, chamada propriedade válida a partir de um certo tempo. Se ao descartar um número finito de termos do começo de uma sequência, foi o que fizemos com a sequência do exemplo, né? Eu descartei os 11 primeiros termos e depois disse que a partir do 12º ela é uma sequência estritamente crescente. Então, em geral, se ao descartar um número finito de termos do começo de uma sequência, então for produzida uma sequência com uma certa propriedade, então dizemos que a sequência original tem essa propriedade a partir de um certo tempo. Então foi o que aconteceu no exemplo, né? A nossa sequência depois de 11 termos descartados, os 11 primeiros termos, ela se torna uma sequência crescente. Então eu digo que a sequência original, toda a sequência, sem o descarte dos 11 primeiros termos, ela é uma sequência crescente a partir de um certo termo. Então, a partir de um certo tempo, a partir de um certo termo. Exemplo. Mostra que a sequência 10 na n sobre n fatorial de n igual a 1 até infinito é uma sequência estritamente decrescente a partir de um certo termo. Então, vamos considerar o termo geral, o termo genérico da sequência, né? A n é 10 na n sobre o fatorial de n. Está o sucessor, o termo an mais 1, que eu obtenho simplesmente substituindo n por n mais 1 na expressão. Então, 10 na n mais 1 dividido pelo fatorial de n mais 1. Então, aqui será mais conveniente considerar a razão entre os termos consecutivos, porque na parte da simplificação, a simplificação dos termos será muito mais fácil. Então, considerando a razão entre o an mais 1 e o an, dois termos consecutivos, temos 10 na n mais 1 dividido pelo fatorial de n mais 1 dividido por 10 na n vezes o fatorial dividido por o fatorial de n. Então, isso pode
eu posso escrever como 10 na n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes fatorial de n dividido por 10 na n. Então a vantagem vem agora na simplificação, que eu posso escrever 10 na n mais 1 como 10 vezes 10 na n, e eu posso escrever o fatorial de n mais 1 como n mais 1 vezes o fatorial de n. E com isso, então, eu posso simplificar o fatorial de n no numerador e do denominador, bem como o termo 10 na n, restando apenas a fração 10 sobre n mais 1. Então, a razão entre dois termos consecutivos a n mais 1 sobre n é igual a 10 sobre n mais 1. A razão entre esses dois termos consecutivos será então menor que 1, se e somente se 10 sobre n mais 1 for menor que 1. Quando que isso vai acontecer? Né? Quando é que 10 sobre n mais 1 será 10 sobre n mais 1 será menor que 1. Isso quando então 10 for menor do que n mais 1, e isso vai acontecer quando n for maior do que 9. Então, para n maior ou igual a 10, a partir do 10º termo, então a sequência vai satisfazer essa propriedade, que a razão entre termos consecutivos é menor do que 1. Ou seja, ela é estritamente decrescente a partir do 10º termo. Então, estritamente decrescente a partir do 10º termo. Vemos aí no gráfico o que está acontecendo, né? Então, inicialmente ela cresce, né? Inicialmente, a partir lá do primeiro termo, ela começa sendo uma sequência crescente. Ela cresce até o 9º termo. Né? A partir do 10º, ela se torna, então, uma sequência estritamente decrescente, como dá para ver claramente na figura. Convergência de sequências monótonas. Temos aí o seguinte teorema. Se uma sequência AN for crescente a partir de um certo termo, então existem apenas duas possibilidades. Então vamos supor que temos uma sequência monótona crescente a partir de um certo termo. Então, ou ela é limitada superiormente por uma constante m, existe uma constante m chamada cota superior, é uma espécie de limitação à direita para os termos da sequência que não conseguem romper essa barreira de m, da cota superior. A n, todos os termos da sequência, a n sempre menor ou igual que m, não necessariamente a partir do primeiro termo, mas a partir de um certo termo, do 10º termo, do 100º, do 1000º termo. Então, a partir de algum termo, né? Essa desigualdade AN menor ou igual que M maiúsculo significa, então, que M maiúsculo é uma cota superior para os termos da sequência a partir deste termo. Então, neste caso, a sequência vai convergir para um número L, e L também satisfaz a desigualdade da cota superior, L é menor ou igual que M. Então, o teorema diz o seguinte: se a sequência é monótona crescente, ou ela é limitada e, portanto, convergente, ou não existe essa cota superior, ela é ilimitada, e neste caso o limite quando n tende a infinito de AN é mais infinito. Então, para uma sequência monótona crescente, ou ela é limitada por uma cota superior chamada m, número m, que é superior a todos os termos da sequência a partir de um certo termo, e nesse caso a sequência é convergente para um número L menor ou igual que M, ou não existe cota superior e o limite, então, da sequência, quando n tende a infinito, é mais infinito. Já o teorema na versão sequência monótona decrescente é semelhante. Se uma sequência
a n for decrescente a partir de um certo termo, então existem duas possibilidades. Então existe uma constante m chamada cota inferior para a sequência, tal que a n é maior ou igual que m a partir de um certo termo. Então, nesse caso, a sequência converge para um limite L, satisfazendo L maior ou igual a M. Então, M é uma cota inferior, uma espécie de barreira à esquerda. Então, nenhum termo da esquerda a partir de um certo termo, né, depois de um certo instante, nenhum termo da sequência vai romper essa barreira à esquerda. Então, nesse caso, a sequência deve convergir, ela se acumula em algum lugar, algum número L, né, maior ou igual que M. Então ela converge para o número L maior ou igual que M. Neste caso, né, no caso de existir então essa cota inferior. A segunda possibilidade é que não existe essa cota inferior, e neste caso então o limite da sequência é menos infinito. Então quando n tender a mais infinito, a sequência deve tender a menos infinito. Um exemplo. Mostre que a sequência 10 na n sobre n fatorial de 1 até infinito converge e encontre o seu limite. Então, essa sequência nós já mostramos que ela é estritamente crescente a partir do 10º termo. Já fizemos essa conta, já consideramos essa razão entre termos consecutivos, a n mais 1 sobre a n, e provamos então que essa razão é menor que 1, se e somente se n for maior do que 9. Então, a partir do 10º termo, a sequência a razão ela é menor do que 1, ou seja, a sequência é estritamente decrescente, né, a partir do 10º termo. Então temos uma sequência monótona, estritamente decrescente, a partir do 10º termo. Então vamos observar o seguinte. Note que ela é uma sequência de termos. Todos os termos dessa sequência, 10 na n sobre n fatorial, são sempre termos positivos, né? Sempre maior do que zero. Então, o zero é uma cota inferior da sequência. Então, nós temos que todos os elementos da sequência, nem precisa isso ser a partir do 10º termo, mas todos eles são maiores, na verdade, maiores do que zero, né? Então, o zero é uma cota inferior. Então, pelo teorema que acabamos de mostrar, como é uma sequência que ela é estritamente decrescente, né, a partir do 10º termo e tem uma cota inferior, então ela deve convergir para um limite L, e esse limite L deve ser maior ou igual que a cota inferior, que é o zero. Então, a sequência, pelo teorema que acabamos de ver, essa sequência monótona, decrescente, a partir do 10º termo, ela deve convergir para um certo número L maior ou igual a zero. Vamos lembrar que a n mais 1 sobre a n é igual a 10 sobre n mais 1, ou seja, a n, a razão entre termos consecutivos, é 10 sobre n mais 1. Então eu posso dizer que a n mais 1 é igual a 10 sobre n mais 1 vezes a n. Vamos fazer n tender a infinito, ambos os lados dessa equação. Se a n, já sabemos que a sequência converge, então o limite da sequência AN é um certo número L, e isso deve valer também para a sequência AN mais 1, que é a mesma, que tem os mesmos termos, só está um índice na frente, né? Então, a sequência AN mais 1 deve convergir para o mesmo limite que a sequência AN, que nós chamamos de L. Vamos usar as propriedades dos limites ali no membro da direita. Temos ali um produto, né? Vamos usar então que o limite do produto é o produto dos limites. Então agora eu tenho que o limite de AN mais 1 quando n tende a mais infinito deve ser igual ao limite da sequência 10 sobre n mais 1 quando n tende a mais infinito, vezes o limite da sequência AN quando n tende a mais infinito. Então agora AN mais 1 tende a L,
a n tende a L e a sequência 10 sobre n mais 1 tende a zero, obviamente, quando n tende a mais infinito. Então, nós temos que L deve ser igual a zero vezes L, que é igual a zero. Então, conclusão, o limite de 10 na n sobre n fatorial é zero. Né? Então, mostramos que era uma sequência convergente, usando o teorema da sequência monótona, da convergência da sequência monótona, que acabamos de ver. Mostramos, então, que ele era uma sequência limitada e monótona estritamente decrescente a partir do 10º termo, portanto, convergente para um limite maior ou igual que zero, um número L maior ou igual que zero, e mostramos agora que esse número deve ser zero. Né? Esse número L, a única possibilidade é L ser igual a zero. Em geral, não seria muito difícil mostrar que, pelo menos para todo número positivo, né, não teria a demonstração, seria exatamente a mesma, que o limite de x na n sobre n fatorial, quando n tende a mais infinito, é zero. O axioma da completude. Uma definição primeiro. Se S é um conjunto de números reais, então dizemos que U é uma cota superior de S se x é menor ou igual que U para todo x pertencente a S. Então, entendemos x como um elemento genérico do conjunto S, todo elemento do conjunto S é menor ou igual a U. Então, temos uma barreira que age à direita do conjunto S, nós não podemos, nenhum elemento do conjunto S consegue ultrapassar essa barreira, que é o número U, e esse número U então é chamado de cota superior do conjunto S. Se S é um conjunto de números reais, dizemos que uma cota inferior de S se acontece o contrário, se acontece uma barreira do lado esquerdo, né, do conjunto S. S é um conjunto de números reais e todo elemento do conjunto S é maior ou igual a U. Então, nesse caso, U é uma cota inferior. Por exemplo, se S é o conjunto dos números entre 1 e 3, não incluindo nem 1 nem o 3, né? Intervalo aberto de 1 até 3. Então, esses números 4, 10, 46, qualquer número maior que 3, será uma cota superior do conjunto S, evidentemente. Mas existe uma cota superior do conjunto S muito interessante, mais interessante que essas aí, que é exatamente o número 3. Porque qualquer elemento do conjunto S é menor do que 3. Então, 3 é realmente uma cota superior, mas é a menor delas, é a cota superior mínima. U igual a 3 é a menor das cotas superiores de S. Se nós tivermos qualquer número menor do que 3, não poderá ser uma cota superior do conjunto S. Então, 3 é chamada de menor, é a menor das cotas superiores, é a cota superior mínima. Se temos esse conjunto S, os números de 1 a 3, podemos dar 3 exemplos ali de cotas inferiores, né? U igual a 0, U igual a menos 1, igual a menos 7, qualquer número menor que menos 1 é uma cota inferior de S. Mas U igual a 1, U igual a 1 é uma cota inferior muito especial. Né? U igual a 1 ela é a maior das cotas inferiores de S. Né? Porque qualquer número que seja maior do que 1 não pode ser cota inferior de S, já que sempre existirá um elemento de S maior que esta suposta cota inferior. Então, isso é impossível de acontecer. Um outro exemplo, vamos pegar S, o conjunto dos termos da sequência 1 sobre n, de n igual a 1 até infinito. Então, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto e assim por diante. Então, U igual a 1 é uma cota superior desse conjunto e é a menor dessas cotas superiores. Note que essa menor das cotas superiores, nesse caso, pertence ao conjunto S. Ao passo que 0 ele é uma cota inferior do conjunto S e é a maior das cotas inferiores de S.
Temos então agora o chamado axioma da completude, um resultado que aceitamos como válido, né? Um axioma sem demonstração. Então, se um conjunto não vazio S de números reais tem uma cota superior, então ele deve ter necessariamente uma cota superior mínima. A menor das cotas superiores sempre vai existir neste caso, e ela é a chamada de supremo do conjunto S. Se um conjunto S não vazio de números reais tem uma cota inferior, se ele é limitado inferiormente, então ele deve ter uma cota inferior máxima, e essa cota inferior máxima é chamada de ínfimo. Então esse é o axioma da completude, é uma espécie, um resultado que nós aceitamos como verdadeiro, uma espécie como se fosse um teorema, só que não temos, é impossível de fazer a demonstração desse resultado. Então vamos aceitar de agora em diante o axioma da completude como verdadeiro. Ele será importante para fazer a demonstração do teorema da convergência de sequências monótonas, como veremos a seguir. Agora estamos aptos, então, para mostrar o teorema da convergência de sequências monótonas. Vamos mostrar o teorema da convergência para sequências monótonas crescentes. Então, se uma sequência AN for crescente a partir de um certo termo, então existem duas possibilidades, como já sabemos. Letra A, se existe uma constante M chamada cota superior para a sequência de tal forma que AN é menor ou igual que M a partir de um certo termo. Neste caso, a sequência converge para um limite L satisfazendo L menor ou igual que M. Ou, no item B, caso não exista essa constante M, não exista essa cota superior, então se não existe cota superior, e neste caso o limite da sequência, quando ele tende a mais infinito, é mais infinito. Então vamos demonstrar esse teorema. Então vamos demonstrar um item A, então vamos partir do pressuposto então que existe essa constante M chamada cota superior para a sequência, então vou chamar de S, o conjunto de todos os termos da sequência A1, A2, A3, etc. Então S consiste de todos os elementos da sequência. Como nós temos AN menor ou igual que M, por hipótese, né, existe essa cota superior para todo o elemento da sequência, então o conjunto S é limitado superiormente e M é uma cota superior. Se M é uma cota superior para um conjunto S não vazio de números reais, então o axioma da completude diz que existe L, vou chamar de L assim, o chamado supremo de S. O supremo é a cota superior mínima, é a menor das cotas superiores de S, que é garantida a sua existência pelo axioma da completude. Agora, seja epsilon um número positivo qualquer, sempre vamos pensar que esse número epsilon é muito pequeno, positivo, mas extremamente pequeno. Então, note que existe um elemento de S, vou chamar esse elemento de A índice N maiúsculo, tal que AN maiúsculo ele é maior do que L menos epsilon. Por quê? Porque L é o supremo, é uma cota superior de S e é a menor das cotas superiores de S. Como epsilon é positivo, L menos epsilon é menor do que L. E se todos os elementos da sequência, todos os elementos do conjunto S fossem menores ou iguais a L menos epsilon, então L menos epsilon seria uma cota superior de S seria menor do que L, seria menor do que o supremo, e isso é impossível, já que o supremo é a menor das cotas superiores. Então eu posso afirmar tranquilamente que existe este número A, este integrante do conjunto S, eu vou chamar de este integrante o A índice N, já que os elementos do conjunto S são os termos da sequência, esse A índice N maiúsculo, então
né? Caso contrário, então, nós teríamos L menos epsilon, seria uma cota superior de S. Isso é impossível, né? Já que L menos epsilon seria menor do que L, né? Que é a menor das cotas superiores de S. Então, eu posso dizer agora o seguinte: como a sequência ela é crescente, se eu pegar n minúsculo, um índice n minúsculo maior ou igual que esse índice n maiúsculo, então, como a sequência ela é crescente, eu posso dizer então que o índice an minúsculo é maior ou igual que o termo an, onde esse an maiúsculo aí, que foi obtido anteriormente. Mas esse AN maiúsculo é maior do que L menos epsilon, como já sabemos. Então, nós podemos dizer então, que nesse caso, a partir deste termo de índice N maiúsculo, todos os termos da sequência, todos os AN, são maiores do que L menos epsilon. São maiores do que L menos epsilon. Por outro lado, sabemos que a n é menor ou igual que L, porque L é o supremo de S, sendo supremo, ele é uma cota superior, então ele supera todos os elementos do conjunto S, que são os termos da sequência. Então, a n é certamente menor ou igual que L para n maior ou igual que 1. Então, eu tenho essas duas coisas ao mesmo tempo. A partir de um certo instante, a partir de um certo termo, esse termo é o termo de índice n maiúsculo, então para todo n minúsculo, índice da sequência genérico maior ou igual que esse n maiúsculo que já está fixado, então eu tenho os termos da sequência estão sanduichados entre L menos epsilon e L. Eles são menores ou igual a L e maiores que L menos epsilon. Vamos fazer aí o gráfico, a ilustração do que está acontecendo, né? A sequência, temos aí a sequência, os termos a partir do termo de ordem N maiúsculo. Os termos, as bolinhas azuis, elas entram dentro da faixa amarela que está entre L menos epsilon e L, ou seja, os elementos da sequência, os termos da sequência estão entre L menos epsilon e L, ou seja, eles estão a uma distância de L menor do que epsilon. Epsilon é um número arbitrário qualquer, então podemos pensar epsilon cada vez menor, e isso sempre é possível, né? Sempre vai ser possível esperar um certo instante, n maiúsculo, tal que a partir desse termo aí, n maiúsculo, todas as bolinhas azuis vão estar dentro da faixa amarela, ou seja, todos os integrantes da sequência vão estar a uma distância inferior a epsilon, né, da reta horizontal L, ou seja, a sequência estará convergindo para L, ou seja, o limite de AN, quando n tende a infinito, é L. E esse L certamente é menor do que M, né, já que todos os elementos da sequência são menores do que M. Então, M é uma cota superior, né, e sendo L a menor das cotas superiores, ele será certamente menor ou igual a M. Então, está assim demonstrado o item A do teorema. Demonstração do item B, então, vamos supor que S não tenha cota superior, não existe aquele número M que supere todos os elementos da sequência. Então, se eu pegar um número M positivo qualquer, então sempre vai existir algum elemento da sequência que é maior do que M, já que não existe a cota superior, né, que supere todos os elementos da sequência. Caso contrário, né, M seria uma cota superior de S, obviamente. Então, dado esse número M qualquer que seja, né, por maior que ele seja, sempre vai existir um elemento da sequência que é maior
do que ele, né, do que M. Então vamos pegar agora um índice n qualquer maior do que esse índice n maiúsculo que acabamos de encontrar. Como a sequência ela é crescente, então nós temos que os termos da sequência a partir deste termo de ordem de índice n são todos maiores do que este número m, por maior que ele seja, ou seja, os termos da sequência eles se tornam arbitrariamente grandes à medida que n cresce. Eles são maiores, o AN minúsculo é maior do que o M, onde M é um número arbitrário qualquer. Você pode dar M igual a 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, qualquer número. E a partir de um certo instante sempre será possível fazer com que todos os integrantes da sequência se tornem maiores do que este número, que é extremamente grande, ou seja, os termos da sequência estão se tornando arbitrariamente grandes à medida que n cresce, né? Então, está aí a ilustração. Nós temos aquela faixa horizontal ali, aquela reta horizontal y igual a m, e a partir do índice n, todos os integrantes da sequência, porque a sequência ela é crescente, né, entram dentro da faixa amarela, que indicam que eles estão acima de m, estão arbitrariamente grandes. Então eu posso dizer então que o limite, quando n tende a mais infinito, do termo geral da sequência, né, o termo AN é mais infinito. Então isso demonstra o item B do teorema, né? Então temos aí o teorema agora para a sequência monótona decrescente. Se uma sequência n for decrescente a partir de um certo termo, então existem duas possibilidades. No item A existe a constante m chamada cota inferior para a sequência tal que a n é maior ou igual que m a partir de um certo termo. Nesse caso a sequência converge para um limite L satisfazendo L maior ou igual que m. E o item B, caso não exista essa cota inferior, então nesse caso o limite da sequência, quando n tende a mais infinito, é menos infinito. A demonstração desse teorema é muito semelhante à que foi apresentada para o teorema da sequência, da convergência da sequência monótona crescente. Nesse caso, consideramos S os integrantes da sequência AN e mostramos que, neste caso, a sequência deve convergir para o ínfimo do conjunto S, que é garantida a sua existência graças ao axioma da completude. Então, neste caso da sequência monótona decrescente, no caso do item A, se existir a cota inferior, a sequência deve convergir para o ínfimo do conjunto S, que é o conjunto de todos os integrantes da sequência, de uma maneira semelhante com o que aconteceu na demonstração do teorema para sequências monótonas crescentes, onde a sequência, no item A, onde a sequência era limitada superiormente, ela convergia então para o supremo, né, dos elementos do conjunto S. Agora aqui ela deve convergir para o ínfimo do conjunto S, então, que é a maior das cotas inferiores.